Boa tarde a todos. Passando aqui para falar um pouco, né, dos relacionamentos que se tornam abusivos e que muitas das vezes, por a gente estar em determinadas religiões, a gente se deixa levar, né, embora seja bíblico, mas tem um momento para tudo, tem um tempo para todas as coisas debaixo dos céus. E hoje em dia é necessário saber que não é preciso você esperar que seu cônjuge, que seu parceiro venha tirar sua vida, né, venha lhe ofender verbalmente, fisicamente, para você tomar uma determinada atitude, dar um basta. Né? Muitas das vezes a gente vai levando, né, a vida, né, vivendo um dia de cada vez, como se amanhã fosse mudar. E aí vamos orar, vamos jejuar, vamos subir monte, vamos pagar preço. Essa é a vida do crente, pagar preço, é subir monte, ser a mulher sábia. Mas não adianta você ser sábia se você vai ter um tolo a vida toda do teu lado. Se você for viver uma eternidade esperando a transformação do seu parceiro ou da sua parceira. Né? Biblicamente, né, se orava 40, 50, 80 anos pela transformação de alguém. Mas, na realidade, hoje em dia, ninguém chega 80, 100 anos para poder estar orando para alguém ter uma transformação. Porque a gente não está mais vivendo essa quantidade de tempo. Não há esse tempo. Não há. Esse tempo ficou lá atrás, no passado. Né? Estou sendo contra a Bíblia? Não. Estou falando sobre atualidade. Que a gente vê, que a gente vive hoje. Né? Eu conheci uma determinada pessoa em 2019, onde ali se iniciou um relacionamento. Em 2020 casamos. Né? E aí, no mês de junho, mais ou menos, começou-se uma campanha eleitoral para prefeito e vereador. E o meu cônjuge, ele era doente por futebol e política. E a política era o alvo dele. Ele deixava a família, deixava tudo para viver a política. E naquele momento ali, eu estava recém-casada. E eu tenho um problema de depressão, não escondo de ninguém, faço tratamento. Mas ali eu tentei, por umas 3 ou 4 vezes, tirar minha vida. Cortando pulso, tomando altas doses de medicamentos. Mas eu tenho um Deus maravilhoso que não deixou, né, eu consegui me cortar totalmente, né, nos meus punhos. Tomei alta dose de medicamentos que nem os médicos acreditaram, porque eu fazia tudo normalmente. E no 3º dia eu lembro que eu tomei muitos remédios. E nessa quantidade de remédio que eu tomei, eu levei praticamente em casa uma semana inconsciente. E nem por isso o meu cônjuge deixou de viver a vida dele, não. Por mim, não. E aí só sobrou eu e meu filho, fruto de um relacionamento de 21 anos atrás. Mas minha irmã sempre esteve ali do meu lado. A gente tem nossas altas e baixas. E ela cozinhava, ela lavava, ela cuidava de mim
como se fosse uma criança. A ela eu tenho muita gratidão. O tempo foi passando e eu fui me apegando, né? Crente não se separa, né? Nem só por traição ou morte. Eu me apeguei a isso. Mas o meu cônjuge, ele nunca parou para pensar sobre isso. E aí eu levei uma campanha política toda de 2020, que mexeu totalmente com o meu psicológico, com minha vida emocional, mexeu com o meu casamento, mexeu com minha estrutura. E ali eu não desisti do meu casamento. Eu continuei. O candidato qual ele trabalhava na época ganhou, né, na cidade de Amargosa, aqui na Bahia. E quando esse candidato ganhou, não deu um pingo de atenção a ele. E aí ele me disse que ele nunca mais trabalharia em política. Eu acreditei. Depois veio, né, ele teve Covid. Quase precisou entubar. Eu que tenho um trauma de hospital, eu passei a conviver mais no hospital do que na minha casa. Porque todas as noites ele passava mal, né? E eu estava ali com ele. Estava ali com ele, acompanhando. Ele dormia tomando medicamento e eu sentada do lado esperando. E depois que ele ficou bom, a recompensa foi ele mandar um áudio para uma amiga minha, que nem sabia que eu era esposa dele, né, dizendo que amava ela. Ele é frentista, que ele ficava louco quando ela ia abastecer no posto de gasolina ao qual ele trabalhava, o qual ele trabalha atualmente ainda. E eu ouvi tudo, chamei a atenção. Ali foi uma traição comprovada, porque para você trair não precisa ser uma conjunção carnal. Pode você desejar o próximo, a mulher do próximo, você desejar aquela pessoa, né? Você ter desejos com aquela pessoa, você já está traindo. Então ali sim eu ganhei o direito ao divórcio, porque eu mostrei para o meu pastor. Mas eu insisti, porque eu queria que desse certo, né? Queria que desse certo. Continuei. Veio a eleição de deputado. Na eleição de deputado, eu vi meu casamento desabar. Porque não foi só o ano eleitoral de deputado, presidente, governadores, senadores, não. No meio daquilo tudo, ele se envolveu no futebol, onde já havia uma premiação de R$5.000. E a inscrição de cada time, foram 10 times, era R$450 a inscrição. Algumas pessoas não pagaram essa inscrição. E aí ele me disse, né, ele me chamou e me disse: olha, eu não queria mais trabalhar em política, mas meu patrão me chamou e disse para eu sair daqui 7 horas, bastava eu pegar o trabalho 8, e 5 horas da tarde eu estaria voltando para casa. Só que não aconteceu dessa forma. Ele começou às 6 horas, eu não via nem ele sair. Aí chegava de noite 9, 10, 11 horas. Resumindo, o último dia ele chegou, que foi o dia do resultado, né, que o deputado dele tinha ganho. Ele chegou em casa 1h30 da manhã. Eu estava tão revoltada que nem a porta eu não abri.
Ele desceu para dormir no posto de gasolina onde ele trabalhava. Eu, por diversas vezes, eu parti para cima dele. Cheguei a agredir fisicamente, batia, o que eu tivesse eu quebrava, quebrei muitas coisas dentro da minha casa. Porque só eu sabia a dor que eu estava sentindo, o que se estava passando dentro de mim. E ali eu comecei a ter fortes crises de ansiedade. Minha depressão aumentou, piorei muito. As lágrimas não são de vergonha. É de você recordar um momento. E ali, quando foi no dia seguinte, eu disse para ele: se você entrar na política mais uma vez, o casamento da gente acabou. Ele: não, eu não vou mais entrar. E o que foi que ele fez? Em Amargosa tem um time chamado Minguara, Real Minguara. Ele faz parte desse time. E aí foi inaugurada uma quadra, né, com esse nome. E aí ele estava participando dessa premiação, né? Ele fazia parte, ele era um dos coordenadores dos times. Aí no dia faltava R$1.200. Eu pedi para ele fazer um saque de meu cartão de R$900. Ele sacou, porém ele não me deu dinheiro. Eu sempre confiei nele, achei que o dinheiro estaria guardado. Quando foi de manhã que eu vi que ele tinha saído antes de 6 horas da manhã, eu fui procurar o dinheiro. Aí eu liguei para ele, ele recusou a ligação, eu liguei novamente, ele atendeu. Aí eu perguntei: cadê o dinheiro? Eu pedi para você sacar, tá aqui comigo. Ele disse: não, traga. Não, você não vai precisar agora. E aí nisso, ele levou o dinheiro, quem devia não pagou, o meu R$900 serviu para ele cobrir, juntamente com o valor que ele tinha, de R$300, cobriu o que devia. Por quê? Porque foi um time de uma determinada facção que ganhou. E aí, isso se tornou motivo de briga dentro de casa. Muita gente me julga, né? Porque eu partia para cima dele, eu perdi a paciência, né? E ele me disse que ali a política para ele tinha encerrado. Mas a partir de outubro, novembro do ano passado, 2023, o patrão dele disse que ia ser candidato a prefeito agora em 2024. Eu disse a ele: você vai trabalhar? Ele: não vou não. E aí bastou uma semana para montar um grupo de WhatsApp, começar a resolver questões políticas. E aí ele se envolveu na política novamente. Mas o time de futebol que eu falei, ele trabalhava de segunda a sábado com a política. Domingo era o futebol. Então, durante a política e até janeiro de 2023, eu não sabia o que era ter um marido dentro de casa. Era uma pessoa desconhecida, que entrava e saía. Apenas deixava um par de roupa suja e um sapato para eu poder lavar, né? E muitas vezes nem comer, não comia em casa, porque comia lá com o pessoal. E aí, em 2023, minha vida foi um pesadelo. Teve momentos bons? Teve, muitos. E aí, 2023, quando ele começou a entrar na política novamente, eu lembro que eu peguei o travesseiro e disse assim: eu vou dar um tempo para você pensar o que realmente você quer da sua vida. Ele: não, eu não quero política. Ali ele queria sim a política, mais do que tudo. Eu tentava dormir do lado dele, eu não conseguia, porque dava 11 horas, meia-noite, o celular estava tocando, mensagem chegando.
se tornou insustentável. E aí eu fui e disse para ele, para mim chegou. Aí eu mudei de cama, né, fui pro quarto do meu filho. Eu sei que ali eu dei brecha pro inimigo, mas a brecha que ele deu foi maior. E aí eu fui pro quarto do meu filho, fiquei dormindo lá. Eu só via o celular tocando, mensagem, ligações. Aí ele descia pro trabalho dele, chegava. Era como se eu fosse um Zé Ninguém dentro de casa. E aí se passou 3 meses. E ele não se decidiu o que ele queria. Aconteceu um acidente onde ele teve uma fratura no pé. Eu acompanhei ele, estive do lado dele. Depois ele tentou se matar na minha casa, né, porque eu não queria mais dar oportunidade a ele. Eu disse a ele que eu ia cuidar dele enquanto ele estivesse doente. Depois era para ele ir embora. E aí ele forjou um suicídio, tomou remédios, enrolou fio no pescoço, que nunca teve marca nenhuma, né? E aí eu entrei em contato com a família dele para ir buscar ele. Vieram, né, me julgaram até, né, porque ele não queria sair, né? Ele não queria sair. Então, ele foi colocado no carro para poder ir embora. E aí o pai dele chegou para mim e disse que aquilo ali foi uma agressão com ele, não com o filho, mas com ele. Não é por ter botado o filho dele para fora daquela forma. Em momento nenhum, ninguém maltratou, ninguém fez nada. Eu disse a ele, eu só quer levar seu filho com vida ou só queria levar morto? Porque na hora que meu filho arrombou a porta do quarto, seu filho estava sem vida, né? E mesmo eu sendo uma técnica de enfermagem afastada há quase 8 anos, por problemas de saúde, naquele momento eu tive reação de subir em cima dele, né? E fazer as manobras, fazer tudo certinho, né? E seu filho está aí vivo, né? Para honra e glória do Senhor. Mas nessa hora a gente não tem valor nenhum. Todo mundo só vem pro julgamento, né? Aí ele foi embora. Depois voltou para aqui, para a cidade de novo. Minha irmã ficou com pena e disse, cuida dele, até ele tirar o gesso. Meu maior erro foi aí. Coloquei ele dentro de casa. E aí, quando eu coloquei ele dentro de casa, ele começou a me manipular, me ofender, mexer com o meu psicológico. É uma inútil, uma imprestável, não presta para nada. A inútil aqui cuidava dele, dava remédio na mão, dava comida, lavava roupa, trocava as ataduras do gesso, porque o gesso estava sujo, não podia tirar antes do tempo. E aí um dia um colega liga e pergunta a ele se ele ia ser candidato. Ele, com a cara mais normal do mundo, disse que sim. Ali eu disse, agora você vai sair da minha casa hoje. Ali nosso casamento acabou. Eu pensei que ali estava tudo resolvido. Ele saiu de casa com muito trabalho. E ele começou a me perseguir, me acusou de traição. Começou a me desmoralizar aqui na cidade que eu moro, me difamar. Eu abri um boletim, né, enquadrando ele na Lei Maria da Penha. Ele me coagiu dentro de uma igreja evangélica, a qual eu não vou citar o nome, né, mas tudo consta em autos, né, pela comarca de Laje, aqui na Bahia. Ele só não me bateu, mas palavras dói e fere mais do que um tapa. O que é que eu quero dizer com tudo isso? Não vou contar minha história toda, só resumindo. Ele disse que eu não teria condições de sobreviver sem ele, porque ruim com ele, pior sem ele.
E como eu sempre mandava ele fazer um saque para mim, ele fez. E aí ele fez um saque para mim, onde ele ficou devendo R$300 e eu moro de aluguel. E esse dinheiro era para pagar o aluguel, parte do aluguel. Isso foi em janeiro. A gente já vai entrar no mês de maio. E até hoje ele não me deu esse dinheiro. Me deixou conta de água, conta de luz, né? Não pagou. Como eu tenho um problema de depressão e ansiedade, ele sabia me manipular nos meus momentos de fraqueza, onde eu fui até uma loja com ele, que eu tinha meu nome limpo, e ele comprou uma TV de 53 polegadas, pagou 2 ou 3 parcelas em 2021. A gente está em 2024. E até hoje ele deve essa televisão. Quando eu fui ver, está quase em R$4.000. Está no meu nome. Queria um celular, porque ele queria tudo do bom e do melhor. Comprou um celular, deve acho que umas 4 parcelas. 2021 também. E hoje em dia a gente tem um terreno de R$10.000. Um terreno de R$10.000, onde ele quer que eu passe esse terreno para um terceiro, né? Essa pessoa me dê R$3.000 nesse terreno. E o restante ele quer dar de presente para uma determinada pessoa. Eu que fui a mulher que cuidei dele, que fiz tudo, que ele deve no meu nome, né? Deve no meu nome. Ele tá querendo tirar para mim um terreno para me dar R$3.000 e dar o restante para outra pessoa. Só para não ter o prazer de deixar o terreno para mim. Sendo que quando ele me conheceu, eu tinha uma casa. Não era barato, era barato, R$20.000. Uma casa simples. Casa de pobre mesmo, porque eu não sou rica. E ali veio uma chuva, invadiu não só a minha casa, mas da minha irmã, mais de uma vizinha, mais de outras pessoas. A gente teve aluguel social na época. Ele me convenceu a vender essa casa, eu vendi. E aí ele comprou uma moto, sumiu R$2.000 dentro de minha casa. E ele acertou com o rapaz que comprou a casa, vendeu a casa por R$15.000. Pegou a moto, sumiu R$2.000. Todo mês as contas sempre ultrapassavam o valor que a gente ganhava. E aí o valor que eu pegava da casa, eu ia pagando as contas. Resumindo, eu fiquei sem R$1 da minha casa. Então hoje em dia eu moro de aluguel. Continuo com problema de depressão, continuo com problema de ansiedade, tomo vários tipos de remédio. Eu tomo carbolítio 2 vezes ao dia, 300 miligramas, tomo 50 gramas de quetiapina à noite para dormir, clonazepam 2 miligramas uma vez à noite. Se eu tiver com muita ansiedade durante o dia, eu tomo metade de um comprimido de clonazepam. Eu tomo Celozoc 100 miligramas para taquicardia, problema de coração. Tomo nitrazapina 15 miligramas para ansiedade, né? E o carbolítio para transtorno bipolar, porque eu tenho momentos de altas e baixas. O que eu quero dizer para os familiares de quem tem alguém que tem algum problema tipo o meu, né? Se dedique mais. Nem sempre a gente faz aquilo que a gente quer, mas aquilo que a pessoa está do nosso lado nos manipula. Porque na hora que precisa da gente para alguma coisa, aquela pessoa segura em nossa mão. Digo porque já aconteceu comigo.
de segurar na mão e dizer: eu te amo, você é o amor da minha vida, eu não vivo sem você. E aí segurar na mão e ir pra rua, mostrar pra sociedade que você é um casal perfeito. É um casal que todo mundo quer ser. Mas dentro de casa não é aquilo que todo mundo tá vendo na rua. O amor não é aquilo. O amor é para você poder chegar em uma loja e você usar seu crédito para aquela pessoa. Para usufruir daquilo que você tem. Porque dinheiro eu não tenho, mas crédito na cidade, graças a Deus, eu tenho. E hoje em dia eu me encontro com um débito em mercado, em lojas, por causa dele. E desde então a gente está separado. Hoje em dia eu estou com a medida protetiva que ele não pode me mandar mensagens, não pode me ligar, nem pode se aproximar de mim por 300 metros. Essa medida, ela é válida por 6 meses, né? Ela foi concedida, tem uns 2 meses, então tem mais 4 meses pela frente. E aí a cada 6 meses essa medida tem que se renovar, senão ela é invalidada. Né? Então assim, que ninguém passa pelo que eu passei. Ninguém passa pelo que eu passei. É triste, é dolorido. Meu nome é Elisete. Vim aqui contar para vocês porque muitas vezes a gente sente vergonha de chegar e contar o que aconteceu em nossas vidas. Mas não queira ser mais uma Sara Mariano na vida, né? Que teve que morrer. Não. Tem hora que a gente tem que dar um basta e dizer: Deus, se for pecado, o Senhor me julgue. Naquele dia o Senhor me julgue. Mas agora eu não suporto mais. Eu não vou mais orar por quem não merece. E assim eu fiz. Porque chega uma hora que você cansa. E eu cansei de orar pelaquele que estava tirando tudo de mim. Pelaquele que hoje em dia tentou me difamar. Tentou me jogar na sociedade como se eu fosse uma mulher adúltera. Né? Tentou destruir o meu nome. Até dizer que eu fui expulsa da igreja. Ele disse: mas para honra e glória do Senhor, eu permaneço na igreja. Porque eu não sou nenhuma adúltera. E só Deus sabe o que eu suportei. Então, assim, hoje em dia, pregar santidade não é para qualquer um, não. No dia da Santa Ceia, muita gente vai tomar Santa Ceia e diz, né, quem tomar da ceia indignamente está pecando contra Cristo. Muita gente deveria refletir muito sobre isso. Não adianta você brigar com sua esposa, com quem for, e ali naquele momento você dizer: Deus me perdoa por tudo que eu fiz, né? Eu fui falho, eu fui pecador. Aí você vai, pediu perdão a Deus, tomou a Santa Ceia. Em seguida você olha até para o lado: por que foi que o irmão não tomou? Você já pecou contra Cristo. Só em você pensar por que foi que o irmão não tomou a Santa Ceia, você já pecou. Então assim, a gente vive num mundo de hipocrisia, né? É como diz aquela menina, Naimê, né? Aimee, evangelho de fariseu. O que mais existe hoje é um evangelho de fariseu. Porque a igreja anda corrompida. E se você não estiver atento, você se corrompe junto. E enquanto você se separar,
Antes de você se separar, né? E você tá vivo e pedindo perdão a Deus por aquilo, do que você morrer por uma pessoa que nem valeu a pena. Acho que Deus não quer que você morra para poder provar algo para alguém. Não. Deus não quer isso. Deus é aquele que julga, e ele julga no tempo certo. Temos que seguir a Bíblia, sim, mas tudo a gente tem que dar um basta. Tudo a gente tem que dar um basta. Quem nunca pecou, quem nunca errou, atira a primeira pedra. Tá? Deixo aqui essa reflexão um pouquinho longa, mas para você refletir. Porque hoje eu sinto na pele. Hoje eu sinto na pele, né? Tudo que eu passei. Uma boa tarde para vocês.